Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Este que não será um vlog de leitura, gente. Vai ser um vlog diferente. Eu tenho certeza que muitos leitores vão se identificar comigo, porque a gente lê muitos livros na empolgação. Quando fica sabendo que vai ter uma adaptação dele, ou a gente fica empolgado quando um livro que é queridinho vai ter adaptação, só que muitas vezes a adaptação acaba caindo no esquecimento e a gente não vai atrás, né? Então, gente, eu fiz uma listinha de todos os livros que eu gosto e tem adaptação, e eu fiquei assustada porque eu não assisti nada. Pra corrigir isso e pra me comprometer, então, eu decidi fazer esse vlog pra vocês me acompanharem. Então, gente, minha lista assim tá cheia, mas eu acho que eu vou tentar assistir aí uns 3 ou 4 filmes durante essa semana. Então também vai ser um vlog mais curtinho, assim eu espero. Então eu espero que vocês me acompanhem. Eu vou assistir os filmes e depois eu trago então um resumo pra vocês. Eu tenho a memória assim muito a curto prazo, então assim eu não sei se eu vou saber comparar muito com os livros, porque a maioria são livros que eu já li há algum tempo, mas eu vou fazer o possível pra trazer meio que falar como foi mesmo a experiência assistindo o filme e tentar falar um pouquinho da minha experiência de leitura, se eu conseguir lembrar, tá bom? Então é isso, gente. Vem comigo e vamos assistir adaptações literárias. Oi, gente! Então, como vocês puderam ver, eu já assisti 2 filmes ontem à noite. Eu acho que eu comecei esse vlog com o pé direito porque eu gostei muito dos dois. Começando a falar sobre Com Amor, Simon. Depois que eu assisti os filmes, né, eu acessei as minhas resenhas, porque faz muito tempo que eu li esses livros, né? Acho que faz pelo menos 2 anos que eu li cada um. Então eu acessei a resenha pra ver se tinha algo assim de muito importante pra falar, pra frisar. Mas no filme então de Com Amor, Simon, a gente tem então o Simon, que é um garoto que tem uma boa vida. Ele tem pais que são muito apaixonados e trata ele e a irmã bem, ele tem bons amigos. Só que dentro dessa vidinha perfeita que ele leva, ele tem um segredo. O Simon, ele é gay. E ele ainda não teve coragem de contar isso pra ninguém, de se expor. E ele também não consegue enxergar a necessidade de ter que sair do armário só porque ele é gay, sabe? Sendo que hétero não passa por esse tipo de coisa. E ele não contou mesmo pra ninguém porque ele não se sente preparado, mas ele começa a conversar com um mocinho que tem ali o pseudônimo de Blue, que é um mocinho que também não tem coragem de contar, né, de se assumir. Então os dois começam a conversar com o outro ali sobre pseudônimos e começam a desabafar um com o outro, né? Enquanto eles não têm a coragem de falar sobre isso abertamente com outras pessoas, né? Só que o que acontece? O Simon, ele começa a meio que desenvolver ali um crush na personalidade do Blue, né? Mesmo nem, sim, sem ter ideia de quem é ele realmente, né?
Até que assim, gente, ele comete um erro, né? Porque ele tá na biblioteca, ele tá assim trocando e-mails com o Blue. Quando ele precisa sair, assim, com um pouco de urgência, ele acaba deixando os e-mails abertos. E aí outra pessoa, um cara chamado Martin, vê esses e-mails e é um cara assim que age na maldade, né, tira foto dos e-mails e começa a chantagear o Simon pro Simon ajudar ele a sair com uma amiga dele, né. Então assim, eu amei o filme. O filme me incomodou assim pouquíssimo, gente. Eu não sei se é porque faz muito tempo que eu li o livro, então eu não lembro assim detalhadamente das coisas, mas acho que dois pontos assim que diferem do filme e do livro é que eu achei que no filme tem alguns estereótipos que eu não gosto, sabe, que são trabalhados. O Martin, né, esse mocinho que eu falei pra vocês, que é quem chantageia o Simon, ele, no livro ele é um cara normal, ele é um cara cuzão, mas é um cara normal. E no filme eles escracharam bastante ele, é tipo aquele bobão da turma, sabe? E eu não gostei muito disso, sabe? Apesar de que eu entendo que eles queriam colocar ali um alívio cômico no cara, mas eu queria ver ele como um cara normal, sabe? Que aparenta ser inofensivo, mas tem maldade ali, sabe? Então eu gosto disso no livro, né? E algo que eu acho que eles melhoraram no filme é que eu lembro que no livro a Leia, né, que é a melhor amiga do Simon, ela me incomoda um pouco, porque eu acho que ela é um pouco tóxica com ele, ela é muito ciumenta. Ela tem o livro dela, eu ainda não li, sabe? Não posso falar muito sobre a personagem, mas pelo menos no livro do Simon ela me incomoda um pouco. E eu acho que no filme deixaram a personagem um pouco melhor, na verdade muito melhor. E eu gostei muito da amizadezinha dos dois, sabe? Eles mudaram algumas coisinhas ali na amizade entre eles, mas eu gostei muito também. E, gente, assim, o filme ele me deixou muito aflita, porque, nossa, eu não lembro de ter me sentido assim lendo o livro, mas tem uma hora que você começa, assim, a ficar aflita com as coisas que estão acontecendo e os problemas na vida do Simon começam a virar uma bola de neve e você quer que as coisas se resolvam rápido, sabe? Mas, no geral, eu achei uma ótima adaptação, eu gostei muito dos atores, sabe? Gostei as discussões, os tabus que a autora trata no livro com tanta naturalidade também são tratados lá no filme. Eu amei a parte onde o Simon questiona: e se todo mundo tivesse que sair do armário, não só quem é gay, sabe? Então a gente tem ali uma amostra dos amigos deles contando pros pais que são héteros, sabe? E reações parecidas, como se fosse ao contrário a situação, sabe? E eu adorei essa parte, porque às vezes tem que desenhar, tem que ser gráfico, assim, sabe? Para as pessoas entenderem. E no mais, assim, o filme despertou, assim, sentimentos muito parecidos de quando eu li o livro. Deu quentinho no coração, assim, deu vontade de proteger os personagens. Torci muito por eles. E eu assisti junto com a minha mãe e com a minha irmã, que não leram o livro e elas amaram, sabe? Ficaram apaixonadas pela história do Simon. Então, assim, eu comecei com o pé direito, eu amei essa adaptação. Tem essas ressalvas, mas eu acho que tá tudo bem, né? Aí depois, gente, eu assisti também O Assassinato no Expresso do Oriente, que é uma adaptação de um livro da Agatha Christie. Primeiro e único livro que eu li dessa mulher, vocês acreditam? E, nossa, eu não lembrava que tinha o Johnny Depp Chernobyl lá. Ai, quando eu vi que ele tava nesse filme, eu falei, ó, não acredito. Mas eu também gostei muito dessa adaptação. Eu gostei porque eles fizeram toda uma contextualização sobre o Poirot, que é um personagem muito metódico, sabe? E o início do filme contextualizou bem isso. Eu senti falta disso no livro, porque a gente vai percebendo isso com o tempo, porque se você não leu as outras obras dela, você não conhece, né, o Poirot. Então ele é um personagem um pouco superficial. Agora, se você já lê uma grande quantidade, acho que você vai conhecendo o personagem. Agora, no filme, né, como é uma mídia separada, eles fizeram essa contextualização, então. O Poirot, ele tava saindo de uma missão, se eu não me engano, em Jerusalém, não tenho certeza, algum lugar do Oriente. E aí ele sai de uma missão, então a gente tem uma mostrinha ali de como ele age, né, de como ele trabalha, as suas metodologias. Ele tem praticamente um toque, eu acho, não sei se eu posso falar assim. Mas ele tá saindo de uma missão, ele pega um trem em Istambul e aí ele meio que se encontra no momento certo, no lugar certo, ali pra tentar desvendar um mistério também durante esses pés, né, durante esse trem. E, gente, eu amei porque esse filme, ele é muito caricato, sabe? Os personagens são muito caricatos, o próprio Poirot, os outros. Então, assim, parece que você tá diante de um filme que é um classicão, sabe? Que é pra ser escrachado mesmo.
E eu acho que ficou muito legal, sabe, gente? Porque ele é o estereótipo do detetive, né? Muitos dos detetives que a gente vê hoje em dia foram baseados nele, ou foram baseados no Sherlock Holmes. Então eu gostei muito, sabe, dessa atmosfera que eles deram pra esse filme. E, nossa, gente, eu adorei. Não lembrava muito, assim, do desenvolvimento da história, mas eu lembrava mais do desfecho mesmo, que foi o que mexeu comigo. E eu achei que eles fizeram, assim, de uma forma espetacular. Eu adorei. E eu sei também que vai ter outra adaptação, que se eu não me engano é do livro Morte no Nilo. E quando termina o filme, então, eles já fazem uma ponte, já deixa ali o final em aberto, porque chega alguém pedindo pra ele ir pro Egito, então, porque tem um caso que ele precisa acompanhar lá. Então, com certeza, eu vou querer ler o livro pra depois acompanhar a adaptação, que eu não sei quando sai, não sei se tá prestes a sair, mas eu sei que tava em desenvolvimento também. Então é isso, gente. Começamos então este vlog com o pé direito. Gostei muito desses dois filmes, que são bem diferentes entre eles, né? Então, assim, me gerou sentimentos muito diferentes, mas eu fiquei, assim, super empolgada com eles. E falta mais 2 filmes pra eu assistir, ainda tô selecionando. Um deles, assim, eu sei que vai ser bafônico e eu sei que vai mexer muito comigo. Mas se vocês quiserem, então, descobrir, continua neste vlog assistindo adaptações literárias. Oi, gente. Ai, acabei de assistir, então, O Ódio que Você Semeia. E que filme! Acho que eu não tenho coragem de falar um A, sabe? Sobre esse filme, porque ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu fiquei, assim, mega emocionada assistindo ele. E eu acho que mais emocionada ainda, porque... Ouvindo? Ai, meu Deus do céu. Vem pra cá. Vai pro chão. Mais emocionada ainda, eu acho que é por tudo que vem acontecendo, sabe? Porque esse ano ele foi turbulento. Eu acho que todos os anos são turbulentos. E a gente teve o caso do George Floyd, a gente teve o caso do Miguelzinho aqui no Brasil, sabe? A gente tá tendo vários casos e as coisas parecem não mudar. Então tá sendo um ano, assim, muito pesado nesse quesito. E, gente, esse filme, assim, não envelheceu nada, sabe? E o que mostra como ele é importante, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o livro, no Recomendação em 1 Minuto, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E esse é o tipo de livro que é muito essencial na vida das pessoas, sabe? Que é um livro, assim, pra qualquer idade. Então eu acho que esse é o tipo de livro que a gente deveria ter na escola. Se não o livro, o filme, sabe? Que é tão bom quanto e passa a mensagem. E recentemente também eu li Daqui Pra Baixo, né? E então acho que de toda essa carga esse ano que tá bem tenso, os acontecimentos e agora o filme, assim, sabe, transbordou. Se você ainda não conhece essa história, em Um Ódio que Você Semeia, a gente tem a história da Star. É uma garota que é negra e ela tem ali seus 15, 16 anos aproximadamente. E ela vive num conflito de ser duas Stars, né? Primeiro que ela é ali da periferia, ela é de um bairro, assim, onde tem muitas gangues, um bairro, assim, que é predominante negro. Então, ela é uma Star ali, a Star do gueto, né?
E ao mesmo tempo ela estuda numa escola particular, numa escola de pessoas ricas, uma escola que 99% dos alunos são brancos, né? E lá ela tem que se portar de uma maneira diferente. Ela não pode fazer cara feia, ela não pode gritar. Lá ela tem que ser a menininha doce, né? Ela não pode ser quem ela realmente é em nenhum desses lugares, né? Porque senão as pessoas julgam ela por ela estar estudando numa escola de brancos, ou os brancos vão olhar pra ela e vão julgar, né? Então ela tá vivenciando esse conflito de não saber quem ela é, de não saber como se portar. Quando ela vai numa festa e ela encontra com um amigo de infância, né, o Khalil, e eles eram amigos de infância, mas quando eles ficaram mais velhos, eles meio que se distanciaram um pouco, né? E o Khalil, ele entrou pra vida do tráfico, né? E é muito bom como a história mostra isso, porque ela mostra que as pessoas não têm opção, né? E às vezes o tráfico é a única válvula de escape, né? Então ele tá passando por um monte de problemas, ele tem uma mãe viciada, a avó tá com câncer. E como ele não tem oportunidades, ele vai ali e começa a trabalhar pro tráfico. E a Star não gosta, óbvio, né? Mas eles estão conversando nessa festa, tudo e tal, até que tem um acontecimento lá, uma briga. E eles precisam ir embora. E o Khalil oferece carona pra ela, né? Pra levar ela embora. Enfim, o que que acontece? Um policial branco para os dois quando o Khalil tá levando a Star pra casa. E a Star, ela sabe como que ela precisa se portar diante de um policial, né? Desde quando ela era muito pequena, o pai dela sempre ensinou a ela como ela deve se portar, por ela ser negra, né? E o Khalil já não leva tanto a sério. Ele fica bem nervoso, por que que o policial parou eles? Porque assim, não teve realmente motivo, parou eles simplesmente porque eles são negros. E em meio a uma confusão, o policial então acaba atirando e matando o Khalil, né? E a única testemunha é a Star. E a Star sabe que o Khalil não fez nada, né? O policial ali no momento de confusão, ele confundiu uma escova com uma arma e ele atirou, né? Primeiro ele atira e depois ele faz a pergunta e nessa o Khalil morreu. Então a gente acompanha a Star extremamente assustada, sem saber se ela é capaz de fazer justiça, sem saber o valor que a voz dela tem, sem saber quem ela é. E a gente acompanha então esses conflitos dela internos e também todo o conflito ao redor dessa comunidade que já tá cansada, sabe, de ser exterminada pela polícia. Então, gente, é um livro, é um filme espetacular, sabe? Tem as suas diferenças, mas pra mim, assim, não fez diferença nenhuma. Os mesmos sentimentos estavam lá. Eu amei, sabe, o filme. Muito pelo contrário, eles trouxeram até algumas coisas atuais pro filme. Fiquei, assim, extremamente emocionada porque... Eu não vou falar a cena, né, pra não quebrar a experiência de vocês, mas no final do filme a gente tem uma participação da autora, da Angie Thomas, e quando eu vi ela eu gritei. Por que que eu demorei tanto pra assistir esse filme? Me fala! Mas enfim, gente, é uma história incrível, de verdade, que eu recomendo de todo o meu coração, que todos deveriam ler. Eu acho que esse é o tipo de história essencial. Se você não quer ler, assiste o filme. Se você não quer assistir o filme, lê o livro, sabe? Tanto faz, mas o importante é esse tipo de história chegar cada vez mais às pessoas, pra que elas entendam o que realmente tá acontecendo com a gente, sabe? Então é isso, gente. Falta um último filme, então, pra eu assistir. Esse filme que vai ser um pouquinho tenso, eu acho. Tô um pouco com medo, mas vou seguir firme e forte. Eu acho que eu vou assistir amanhã e depois eu volto, então, pra falar desse último filme e concluir o vlog, então, com vocês. Até! Oi, gente, vamos então finalizar este vlog. Eu acho que A Garota no Trem foi um dos primeiros thrillers que eu li na minha vida, se não foi o primeiro. Então, eu lembro que eu fiquei bastante empolgada com a adaptação, mas é aquilo, né? Caiu no esquecimento, assim como os outros, né? E eu não lembro muito sobre o filme e eu não cheguei a fazer resenha, eu acho que eu não fazia ainda resenha de livro na época. Mas assim, o que eu lembrei, aparentemente o filme é bem fiel.
Então, se você assistiu e leu recentemente, ou se você tem a memória melhor do que a minha, me conta o que você acha. Mas eu percebi que teve algumas mudanças. Por exemplo, o cenário do livro se passa em Londres, na Inglaterra, e o filme se passa nos Estados Unidos, né? E algumas outras coisinhas mais assim, bem pequenas que eu percebi, né? Mas em A Garota no Trem, então, a gente tem a Rachel, que é uma alcoólatra, e ela tá passando por vários problemas na vida dela. Mas uma das coisas, assim, um dos refúgios dela é observar, então, o trem e ficar idealizando a vida dos outros, né? E tem um lugar específico que o trem faz uma parada que ela sempre observa um casal que ela acha, assim, que é o casal perfeito, sabe? Então ela fica imaginando os nomes deles, ela fica dando profissões pra eles, fica imaginando a vida deles, né? Fica idealizando o casal perfeito, mas ela não conhece esse casal, ela só observa mesmo. Mas durante a história, e isso também é no livro, eu lembro, a gente tem o ponto de vista não só da Rachel, a Rachel ela tem o ponto de vista principal, mas a gente tem o ponto de vista também de 3 mulheres, né? A gente tem o da Rachel, o da Megan, que é a mulher que a Rachel observa, né? E também da Anna, que é a atual esposa do ex-marido da Rachel, né? Então, tem um certo dia que a Rachel, ela vê, então, a Megan com um outro homem que não é o marido dela. Então, algo desmorona dentro dela, né? Porque ela sempre idealizava os dois como o casal perfeito. De repente, ela vê a mulher com outro homem. E logo em seguida ela fica sabendo que a Megan desapareceu e as pessoas estão procurando ela. E ela se sente no direito, então, de se intrometer, de querer contribuir e ajudar com a polícia, porque ela viu alguém com a Megan, né? Alguém que ela não conhecia. Então é um comportamento um pouco problemático, né? Parece uma stalker, alguma coisa do tipo. E ela começa a se intrometer demais, assim, dá um pouco de agonia, né? Mas a gente vai ver que com o tempo esses 3 pontos de vista eles estão sim entrelaçados. A gente acompanha os pontos de vista da Megan, se eu não me engano, ele se passa em um outro ponto cronológico da história, né? Então os pontos de vista eles têm cronologia diferente e a gente vai conhecendo essas personagens. E sobre a Rachel, gente, a Emily Blunt, é esse o nome acho que da atriz, ela tá incrível nesse filme, sabe? Ela convence demais. É um personagem que é muito difícil porque ela tem problema com álcool, ela é alcoólatra. E eu acho que o filme mostrou muito bem sobre isso porque o álcool ele destrói a vida das pessoas, mas ela aparentemente ela já era uma pessoa que tinha tendência a ter problema com álcool, mas um gatilho ali gerou essa dependência dela. E isso somado a alguns outros fatores, então fez ela ficar dependente e a vida dela desmoronar, né? E a gente sente muito isso, né, da personagem. É uma personagem que incomoda, afinal todo filme incomoda, né? Eu não lembrava que era uma história tão pesada. Eu acho que eu tô uma leitora mais sensível hoje do que eu era antes, porque eu não lembrava. Em diversos momentos, assim, eu ficava, meu Deus, esse filme não vai acabar logo, eu não aguento mais. Porque é realmente pesado. Mas, assim, eu gostei bastante do filme. Eu acho que deve ser realmente muito fiel. Gostei muito, assim, das interpretações dos personagens. E o final, assim, era exatamente como eu me lembrava. E é um final, assim, muito bom mesmo, sabe? Então é isso, gente. Eu risquei aí da minha listinha 4 filmes que há muito tempo eu queria assistir, mas eu sempre dava prioridade para outras coisas, ia postergando. Eu pausei um pouquinho as leituras, né? Eu não li muito durante o começo dessa semana, justamente para poder assistir esses filmes. Agora eu vou retomar então a minha leitura. Mas eu gostei desse mini projetinho aí. Acho que devagarzinho dá pra gente continuar diminuindo essa lista, né? E conferir essas adaptações. Mas eu gostei muito, gente. Eu acho que nenhum filme me decepcionou. Eu gostei de todos os filmes. Acho que também é muito bom a gente ler um livro e não ir com muita sede conferir o filme. Fica tão apegado às coisas como elas são no livro que a gente às vezes não aproveita o filme, que querendo ou não é uma mídia diferente, né? Uma proposta diferente, né? Então é muito legal ver nossas histórias ganharem vidas e a gente tem que saber às vezes separar,
tudo bem gostar mais do filme, gostar mais do livro, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente também tem que saber separar e entender que vai ter mudanças, assim, é impossível ter algo assim 100% fiel. Então eu fiquei muito feliz de conferir essas adaptações, gostei de todos os filmes, né? Começamos bem esse projetinho. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, então. Me contem se vocês são como eu aposto que sim, vocês leem livros pra conferir a adaptação, depois deixa a adaptação lá na geladeira, esquece que ela existe e não confere. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, vamos mudar isso, por favor. Tem mais gente assistindo os vídeos que não são inscritos no canal do que aqueles que são inscritos. Então, por favor, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações do canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo!